E aí galera, tudo bem? Aqui é o Wagner, mais uma videoaula com a disciplina da guerra. Professor, ainda não entendi direito por que tu fala o negócio da disciplina da guerra. Vou mostrar para vocês aqui uma relíquia, né, ainda da época da graduação, que tive que ler, né, mas li com muito gosto, né, porque mostrava uma posição um pouco diferente dessa disciplina, né, a geografia. Isso serve em primeiro lugar para fazer a guerra, né, desse cidadão chamado de Yves Lacoste. Então, vamos falar um pouquinho mais sobre essa disciplina da guerra, né, mas como eu falei para vocês no último encontro, nós não vamos fazer a guerra, nós vamos fazer provas. Então, temos que saber aquilo que cai nas nossas provas, né, por exemplo, Enem, vestibulares e por aí vai. Então, recebi alguns e-mails, né, alguns pedidos que eu retomasse algumas coisas a respeito dos elementos e fatores do clima. E uma coisa que surgiu, uma dúvida, é em função das massas de ar, se elas compõem realmente, se elas são elementos, né, fazem parte dos elementos ou dos fatores do clima. Que lá eu afirmei para vocês, né, pessoal, que toda e qualquer mudança que há nas condições do tempo, tais como temperatura, tais como pressão e umidade, o que realiza isso são os chamados fatores. Os fatores, eles determinam a mudança dos elementos, e essas mudanças podem acontecer de forma brusca, né, em pouco tempo, né, como por exemplo a chegada de uma massa de ar frio. Opa, se chegou uma massa de ar frio e ela simplesmente trouxe, por exemplo, características de umidade, ela é um pouco mais seca. Se ela trouxe características de temperatura, né, temperaturas mais baixas, então se ela está fazendo com que elementos tais como temperatura, umidade e pressão, né, que nesse caso, por ser uma massa de ar fria, terá alta pressão atmosférica, né, se ela vai fazer com que os elementos sofram variações, né, então nós estamos falando de um fator. Fator é tudo aquilo que faz com que os elementos sofram variações. A altitude, a continentalidade, a maritimidade, a latitude, certo? As massas de ar, as correntes oceânicas. Então, as massas de ar se caracterizam como sendo fatores. E aqui eu trouxe para vocês um esquema da situação das massas de ar no Brasil, no território brasileiro. Lembrando o seguinte, as massas de ar sempre trazem características dos locais onde elas se formam. Que características são essas, professores? Características de temperatura, pressão e umidade. Então, por exemplo, aqui, no período do verão, nós temos a atuação da grande massa equatorial continental. Não esquece, a massa equatorial continental, olha lá, ela se forma na porção oeste da floresta amazônica e ela traz toda a característica de umidade. Ela é uma massa quente e úmida, certo? Diferentemente da massa tropical continental. Essa massa, ela é quente, mas ela é seca, né? Vocês estão vendo que ela se forma nessa região central da América do Sul, que é uma região, né, por si só, uma região seca, certo? Então ela traz toda essa característica de baixa umidade dessa região dali do Chaco argentino, né? Depois nós temos a massa tropical atlântica, a MTA, e a MTA, uma característica da MTA, ela é responsável por grande parte das nossas chuvas frontais no Brasil, certo? Né? E lá mais ao nordeste, lá, mas na porção ainda norte, nós encontramos lá a massa equatorial atlântica. Uma massa também úmida, se forma no oceano, e uma massa quente, porque se forma próxima à linha do Equador. Certo? Do mesmo esquema nós vamos ter no período do inverno, só que porém no inverno nós vamos ter a atuação da massa polar atlântica, né? Aquela massa que é responsável pela queda brusca da temperatura, principalmente na região sul, né? E quando ela atua na região sul, ali por volta de julho, ela produz um fenômeno chamado de friagem. A friagem é responsável pela queda brusca da temperatura em quase todo o território nacional. Portanto, porém, né, quando chega no território da região sul, e principalmente no Rio Grande do Sul, ela vai atuar com mais força, podendo até provocar uma queda de neve. Certo? Né? Isso ocorre no período do inverno. Na segunda quinzena de julho sempre passa essa tal MPA, o período da friagem. Né? E friagem por quê? Porque ela vai se estender praticamente até a região equatorial, onde ela vai fazer com que aquelas médias térmicas extremamente elevadas da região equatorial caiam aí para torno de 17, 18 graus, que os nortistas acham, né, que realmente é uma friagem. Mal eles sabem do que passou por aqui, né? Aqui rengou o Cusco realmente, né? Literalmente o Cusco ficou rengo, né? Com temperaturas que podem ser abaixo de zero, principalmente nas regiões de maior altitude.
Essa foi uma pergunta, então, que já solucionada. Por que a massa é um fator e não é um elemento? De novo, massa de ar é fator e não é um elemento. Uma outra coisa que eu quero mostrar para vocês, que também eu falei no nosso outro encontro, foi uma coisa chamada de zona de convergência intertropical da Terra. Pessoal, não é muito comum, né, a abordagem da zona de convergência, mas é importante que vocês saibam, porque hora e outra pode aparecer numa questãozinha um pouquinho mais chata, um pouquinho mais delicada, né? E é preciso que a gente saiba o que é essa região ou essa zona de convergência intertropical da Terra. A zona de convergência intertropical é esse cinturão que se estende pela linha equatorial, certo? A região de maior temperatura da Terra. Consequentemente, se ela é uma região de altíssima temperatura, de elevadas médias térmicas, ela é uma região de baixa pressão atmosférica. Lembra lá, os ventos e o mecanismo geral dos ventos, né, direciona os ventos das regiões de alta pressão para as regiões de baixa pressão atmosférica. Olha lá onde está meu dedo, baixa pressão atmosférica. Essa região equatorial da Terra. O que vocês estão vendo aqui, por exemplo, são os ventos alísios, tanto do norte quanto do sul. Sofrem desvio em função do movimento de rotação da Terra. Mas vocês estão vendo que os ventos alísios, né, eles estão indo em direção a essa zona de convergência intertropical, certo? Essa região mais quente, do que tem maiores temperaturas no planeta. Tá? Portanto, uma região de baixa pressão atmosférica. A pergunta que me fazem geralmente é a seguinte: professor, mas eu vejo que ela não é exatamente como a linha do Equador. Não, pessoal, essa zona de convergência ela vai migrando dependendo das médias térmicas, das temperaturas. Tanto é que eu vou dizer para vocês, de uma forma geral, quando em grande parte do ano, essa zona ela se estende por essa linha do Equador, alguma coisa entre 3, 4 graus de latitude norte, latitude sul. Essa é a região onde a zona de convergência ela fica grande parte do ano. Lá, 3, 4 graus norte e 3, 4 graus ao sul do Equador, certo? Isso em função do quê? Em função do período dos equinócios. Ou seja, no período dos equinócios, né, a luz do Sol incide diretamente sobre a linha equatorial. E é ali que nós teremos as maiores médias térmicas. Consequentemente, né, a menor pressão atmosférica. Então ela vai ficar girando entre 3 e 4 graus de latitude norte e latitude sul. Foi? Tu está comigo? Sim? Responde aí então. Está comigo? Sim? Sim. Olha o que acontece. A pergunta é, e essa região, essa zona de convergência, ela pode migrar? Claro que sim. Pessoal, aonde o Sol se encontra no dia 21 de junho? Aonde que o Sol está incidindo perpendicularmente no dia 21 de junho? Ah, professor, o Sol ele incide perpendicularmente à superfície do Trópico de Câncer no dia 21 de junho. Motivo? Entrada do solstício de verão no hemisfério norte. Então, o que vai acontecer? Há uma tendência da zona de convergência se estender em direção ao norte do planeta. Certo? Então, ela sobe em direção ao norte. No dia 21 de dezembro, o que está acontecendo? Ah, professor, está entrando o verão, vou para a piscina. Tá, também. Tu vai para a piscina, tudo certo, férias, né? Tudo certo. Mas tu aí, especificamente do outro lado, ainda tem o vestibular da URGS. Então, segura um pouco a piscina. O que acontece aqui? No dia 21 de dezembro, o Sol incide perpendicularmente à linha do Trópico de Capricórnio. E essa zona de convergência, então, ela tende a... Que isso? Aspas. Ela tende a descer até a linha, próxima à linha do Trópico de Capricórnio. Motivo? Solstício de verão no hemisfério sul. Entendeu? Então, a zona de convergência ela vai ficar grande parte do ano, devido a 2 equinócios que nós temos, né, em setembro e em março, né? Então, grande parte do ano, essa zona de convergência ela vai ficar próxima à linha do Equador. Por motivos dos solstícios de verão, o que acontece? No dia 20, próximo lá do dia 21 de junho, né? Então essa zona ela se estende, ela se alonga para o norte, e quando chega lá por volta de 21 de dezembro, essa zona ela se alonga, ela se estende em direção ao sul, certo? Por motivo dos solstícios de verão, no hemisfério norte em junho e no hemisfério sul em dezembro. Tá comigo? Falei? Então eram essas duas dúvidas que apareceram aí
mais nesses e-mails que eu recebi, né, que eu acabei só falando, né, e não explicando muito bem a respeito dessas zonas de convergência intertropical da Terra. Não esquece, ela não é fixa, ela migra conforme, né, se passam os solstícios e os equinócios ao longo de um ano. Então, aguarda aí que daqui a pouco mais vem mais vídeos, né, explicando aí a relação dos climogramas, os tipos de climas que nós temos no Brasil, né, aquelas questões, aqueles gráficos que sempre aparecem na tua prova. Falei? Tá comigo? Aqui é o Wagner, essa é a disciplina da guerra e até o nosso próximo encontro. Valeu, abraço gurizada, até mais.